nossas Bíblias no texto da nossa exposição nessa noite, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 3, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 15. Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a solução de Deus para o maior dos nossos problemas. Então vamos ouvir o Evangelho, vamos ouvir o que a palavra do Senhor aqui nos diz. Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3, do versículo 1 ao 15. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar mais uma vez. Meu Pai, queremos te rogar nesse momento, nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade, nos ajuda a entender a tua palavra, enche o nosso coração de alegria, Senhor, pela solução que o Senhor providenciou para o nosso pecado. Pai, eu te peço, tenhas misericórdia de nós, ajuda-nos para a glória do teu nome, assim eu te oro. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma sensibilidade auditiva. Todas as vezes que eu estou andando no meu carro, eu fico muito atento aos barulhos, aos sons, se alguma coisa de anormal está acontecendo. Esses dias eu estava levando meus filhos na escola e de repente escutei um barulhozinho lá no fundo. E eu, que barulho esquisito, estranho é esse? Irmãos, aquele barulho me incomodou tanto. Fui na oficina, cheguei lá, de fato, eu precisava trocar 3 peças do carro e tive que fazer essa troca. Agora, um detalhe, eu só percebi esse barulho no meu carro, sabe por quê? Porque eu estava acostumado com o barulho normal do meu carro. E pelo costume que eu tinha de ouvir o meu carro quando tirava da garagem, quando eu estava dirigindo, eu percebia que não tinha alguma coisa fora do normal.
Tinha um barulho ali que não era um barulho original daquele carro. Meus irmãos, você já percebeu que há algo de estranho no barulho desse mundo? Você já percebeu que o mundo não está vivendo a sua normalidade no sentido de que dentro de nós há um anseio por algo que esse mundo não está nos dando? Um barulho estranho. Irmãos, no fundo, todos nós sabemos que a violência, a mentira, o ódio, as guerras não fazem parte do som original desse mundo. E nós sabemos disso porque Deus nos criou sem pecado. Porque o mundo no qual estamos vivendo é um mundo em que o pecado deturpou, corrompeu, afastou dos propósitos originais do Criador. De maneira que quando nós estamos atormentados nessa existência, quando nós nos lembramos, irmãos, de tudo que temos visto, presenciado, e lembramos da palavra do Senhor, nós percebemos que esse mundo não está funcionando normalmente. Meus irmãos, o livro de Gênesis, ele nos mostra a criação do mundo. A criação do mundo. Deus, com a sua palavra poderosa, criando o mundo. Mas além disso, o livro de Gênesis também nos mostra a aliança, o pacto que Deus fez com os homens. Deus se relaciona com o homem através de um pacto. Um pacto onde ele estabelece as condições e o homem, ao ouvir essas condições, se ele obedecer, ele está debaixo da bênção. Se ele desobedecer, ele está debaixo da maldição. Quando Deus pôs o homem no jardim do Éden, Deus disse: não comerás a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali Deus estava firmando um pacto, dizendo a Adão e Eva: se vocês querem viver debaixo da bênção, permaneçam distante daquele fruto proibido, não coma dele. Agora, se vocês comerem, vocês vão morrer, vocês vão estar debaixo da maldição. Então, o livro de Gênesis nos mostra a criação do mundo, de um mundo que foi criado não pela evolução de micro-organismos, mas pela palavra poderosa do nosso Deus. Nós chamamos isso em teologia de criacionismo. Lá na escola, você jovem, você adolescente, já deve ter ouvido falar de que o criacionismo é uma invenção, um mito, que a evolução sim é que é a verdade, mas a evolução é apenas uma teoria. Nós cristãos somos criacionistas porque cremos, irmãos, que Deus trouxe à existência pela sua palavra aquilo que não existia. E o livro de Gênesis nos mostra isso, nos mostra a criação do mundo e o pacto de Deus com o homem. Meus irmãos, Deus criou o universo com a sua palavra poderosa. O que é que você pode criar com a sua palavra? O que é que você pode criar quando você profere alguma palavra? Você não pode criar muita coisa. Mas a palavra de Deus é tão poderosa que bastava Ele falar. E quando Ele falava, as coisas vinham à existência. Deixe sua Bíblia aberta e veja o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 3. Diz assim: então Deus disse: haja luz e houve luz. Meus irmãos, no livro de Gênesis nós encontramos no início de tudo Deus falando. Porque o nosso Deus é Deus que age pela palavra. Ele fala e as coisas acontecem. Nós ouvimos a sua palavra e Ele nos transforma, Ele nos regenera, Ele nos salva. Deus sempre se relaciona conosco por meio da palavra. Foi assim no início de tudo e assim continua sendo. Irmãos, após a criação, diz a palavra do Senhor, depois do artista ter pintado todo o quadro, depois de Deus ter criado todas as coisas, Ele avaliou a sua criação. Veja o que diz o versículo 31 do capítulo 1. Diz a palavra do Senhor o seguinte: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. O próprio Deus é quem olha para a criação e diz: tudo está perfeito, tudo é muito lindo, tudo é muito bom. Meus irmãos, quando os homens se queixam da criação, quando eu e você nos queixamos de alguma coisa que Deus criou, nós estamos indo de encontro ao julgamento e avaliação de Deus, do Deus que olha para a sua criação e diz: tudo é bom. Às vezes, irmãos, essa insatisfação pecaminosa do homem com a criação se manifesta de várias maneiras. Sabe aquela pessoa que não está feliz com a cor do cabelo que Deus lhe deu? Sabe aquela pessoa que acha que Deus deve ter errado
porque ele deveria ter um nariz menor e assim vai. Meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus, porque tudo que Deus criou é perfeito, porque tudo que Deus criou é bom. Adão e Eva, irmãos, a Adão e Eva foi dada as condições para que eles continuassem vivendo debaixo da bênção, na presença do Senhor. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 16 e 17, Deus olha para Adão e olha para Eva depois da criação e diz o seguinte, observe na sua Bíblia, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus estabelece um pacto. Deus diz a Adão: Adão, quer estar debaixo da bênção? Me obedeça, não coma, escuta a minha voz, escuta a minha palavra, deixa a palavra chegar ao seu coração e me obedeça. Se você fizer isso, você vai estar debaixo da minha bênção, a morte não vai te tocar, você vai viver eternamente. Meus irmãos, a Adão foi dada essa condição, e essa condição ainda continua valendo nos nossos dias. Só tem um problema, que depois que Adão e Eva pecam, depois que Adão e Eva desobedecem a Deus, a nossa natureza é incapaz de obedecer essa ordem de Deus. Deus fala, Deus ordena a sua vontade, Deus manifesta o seu querer, e o problema é que se nós tentarmos obedecer à vontade de Deus pelas nossas próprias forças, nós nos destruiremos, nós morreremos, porque estamos incapacitados de obedecer aquilo que Deus colocou para nós. Meus irmãos, de maneira que vivemos em desobediência, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Se alguém desobedece a Deus, está debaixo do pecado, e o juízo final será a morte sobre ele. No capítulo 3 de Gênesis, que acabamos de ler, nós encontramos o maior dos nossos problemas, o maior problema que eu posso dizer desse mundo, que não é o problema que você tem que resolver amanhã, que não é a conta que você tem que pagar amanhã, que não são as pessoas com quem você tem que conversar amanhã. O maior problema desse mundo chama-se pecado. O capítulo 3, irmãos, nos mostra o pecado entrando no mundo, a forma como o mal e toda a corrupção e desobediência entra no mundo através de Adão e Eva. Satanás reinterpretou as palavras de Deus de forma muito maldosa. Porque é isso que Satanás faz, irmãos. Ainda hoje ele faz isso. O que é que Satanás faz? Ele sabe do que Deus falou e ele faz com que você compreenda errado aquilo que Deus falou. Você escuta a palavra, você lê a palavra e Satanás se apropria então dessa palavra, colocando uma perninha aqui, um ali, para que você não obedeça à vontade do Senhor. Veja o que diz o versículo 1. 3:1, Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Perceba a astúcia de Satanás. Ela colocou um acréscimo para arrancar do coração de Eva as intenções dela e começar a mostrar a ela aquilo que seria a sua grande perdição. Satanás diz: Deus disse para você não comer de nenhuma. Deus não disse isso, irmãos. Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era proibida e as demais, Adão e Eva poderiam usufruir, comer do fruto sem nenhum problema. Mas Satanás começa na sua astúcia dizendo: não, Deus não disse que você não comesse nenhuma. Meus irmãos, Eva também fez alguns acréscimos nas palavras de Deus. Não foi só uma ação de Satanás, a própria Eva também coloca algumas perninhas e começa a mostrar a Satanás que ela também estava dançando na mesma dança dele. Veja o que diz o versículo 2. 3:2. A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do conhecimento do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, olha agora, nem tocar nele, para que não venham a morrer.
Deus disse que não tocasse? Eva também estava fazendo o quê? Deturpando a palavra de Deus. Meu querido irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O inimigo que vive ao seu redor, que vive tentando enganar você, a mesma maneira como ele agiu lá atrás com Eva, ele age com você, deturpando a palavra de Deus. E você precisa conhecer a palavra de Deus para que você não seja encantado por aquilo que Satanás tem colocado na sua vida. Eva, ao ouvir o que Satanás disse, simplesmente disse, ele disse nem para tocar, exagerando. E era um exagero, irmãos, que revelava algo do coração dela. Meus queridos irmãos, Satanás revela a sua mentira de forma descarada para Eva. Quando ele percebe que Eva coloca uma perninha também nas palavras de Deus, veja o que diz o versículo 3. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Meus irmãos, Satanás começa ali comendo pelas beiradas, como nós costumamos dizer, né? Ele não foi direto no problema. Ele sondou o coração de Eva, como ele sonda o seu coração para ele dar o bote. E ele sondou o coração de Eva e percebeu que Eva também estava ali deturpando as palavras de Deus. E aí no versículo 4 ele revela: certamente você não vai morrer. Aqui Satanás se coloca em completa oposição a Deus. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva agora estava diante da palavra do diabo, de Satanás, e a palavra de Deus. Meus irmãos, é por causa disso que Jesus vai dizer lá em João capítulo 8, 44, que o diabo é o pai da mentira. Sabe por que Jesus disse que o pai é o pai da mentira? Porque aqui no início de tudo, ele estava contando uma grande mentira a Eva. E ele continua ainda nos nossos dias também falando a mesma mentira. Amanhã no seu trabalho ele vai estar lá, tentando enganar seu coração, fazendo você desacreditar das palavras de Deus. Mesmo que você conheça a palavra, ele vai duvidar. Ele vai fazer com que a sua mente comece a olhar e dizer bem assim: não, eu acho que poderia ser diferente. Foi assim que ele agiu com Eva. E ele continua agindo dessa mesma forma. Meus irmãos, o engano apareceu. E aí ele coloca a tentação, a isca para que Eva caia. Veja o que diz agora o versículo 5. Aqui foi a atacada final. Ele diz: porque Deus sabe, para Eva, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês, Adão e Eva, se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás revela sua mentira, sua oposição a Deus, e diz a Adão e Eva o seguinte: vocês agora têm a oportunidade de quebrarem as cadeias de vocês. Vocês agora têm a oportunidade de mudar a posição de vocês, de ao invés de serem dependentes desse Deus, vocês agora serem como Deus. A proposta de Satanás foi o seguinte: você agora vai ser independente e vai estar no mesmo patamar de Deus. Meus irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses. Todas as vezes que pecamos, nós nos colocamos no mesmo patamar de Deus. E por que fazemos isso? Porque nós determinamos a nossa vida independente de Deus. É isso que o pecado faz. E quando nós agimos independente de Deus, dizendo: Deus, eu vou fazer conforme eu bem entendo, você se torna Deus para si mesmo. A tentação que Satanás coloca para Eva é: como Deus, conhecedor do bem e do mal, tu serás. Saia dessa posição, não seja dependente de Deus, seja independente de Deus, dá um salto, aumenta um degrau aí na tua vida, Eva, não fique aí nessa dependência. A gente precisa entender uma coisa que Cristo faz na nossa vida: Cristo nos leva de volta à dependência. Cristo nos leva de volta à dependência. Deus nos criou como seres dependentes. E ser dependente, irmãos, não é pecado. Pelo contrário, ser dependente nos faz piedosos.
Ser dependentes nos coloca debaixo da vontade daquele que é maior do que nós. Hoje de manhã a gente conversava aqui na consagração dos homens, né, sobre pessoas orgulhosas, que muitas vezes batem no peito e dizem assim: olha, quem coloca comida na minha mesa sou eu, né? Eu não tenho Deus para colocar comida na minha mesa, eu vou todo dia de manhã trabalhar, acordo, volto para casa, e quando eu volto eu trago a comida. E aí a gente lembrava aqui na reflexão, irmãos, de que pessoas que agem assim não entenderam de que a força para trabalhar vem de Deus, de que é Deus quem faz a erva crescer no campo, não é assim? Quem de nós pode fazer a erva crescer no campo? Quem é que pode? Quem é que pode dar o alimento ao animal ali, irmãos, para que o animal possa comer, se alimentar e nós tenhamos como comer da carne, usar da sua pele, usar dos seus fios? É Deus quem faz isso. O homem sem Deus, ele se torna independente, prepotente e orgulhoso. Mas Jesus nos chama de volta à dependência. Jesus nos chama de volta ao estado de Adão e Eva, que deveriam estar sob o cuidado, debaixo das asas do Criador, vivendo debaixo das asas dele, vivendo cuidado por ele. Há um texto, lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus falava da ansiedade dos discípulos, e ele lembrava aos discípulos: olhem as aves dos céus, não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiro, mas o Pai sustenta. Vejam o lírio do campo. Quem se vestiu como um lírio? Deus veste todos os dias. Está lá, com toda a sua beleza. É Deus quem sustenta. Deus nos chama à dependência dEle. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. O nosso arqui-inimigo, o seu inimigo, o maior inimigo, Satanás, ele vai fazer com que você viva independente de Deus. Ele vai querer que você viva assim. Porque quando você viver assim, você estará fazendo a vontade dEle. Você estará declarando guerra contra o próprio Deus. Meus irmãos, o nosso inimigo Satanás tem como estratégia sempre reinterpretar a palavra de Deus, a fim de nos afastar do que Deus deseja. E hoje, irmãos, isso está proliferando, irmãos, está pipocando de todos os lados. Pessoas que reinterpretam a palavra de Deus para aceitar determinados pecados. Como certa vez disse alguém para mim, uma mulher, né, com um ar de piedade, disse: olhe, meu irmão, eu prefiro que minha filha venha dormir na minha casa com o seu namorado do que ele estar na rua, ou que ela está na rua com ele. Eu amo minha filha, eu cuido, a expressão de amor por ela é trazê-la para dentro de casa com o namorado e botar eles para dormir no mesmo quarto. Irmãos, isso soa com um tom de amor, cuidado, misericórdia, mas isso nada mais é do que distorção da palavra de Deus. Porque a palavra chama de fornicação. Fornicação. Outro dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou me casar. E eu me animei, eu disse: que bom que você vai casar e tal. Daqui a pouco o indivíduo desapareceu aqui, não apareceu mais na igreja. E eu fiquei: meu Deus, o que aconteceu? Estava animado, disse que ia casar. Aí liguei para a pessoa e disse: fulano, não me vi mais na igreja, foi o que aconteceu? Ele disse: pastor, essa pandemia, não sei o quê, mas o casamento está tudo de pé, viu, pastor? Eu disse: tá, me diga só uma coisa. E eu já desconfiado, com a pulga atrás da orelha, eu digo o seguinte: você e sua namorada estão se guardando? Aí ele disse: estamos, pastor, a gente está se guardando. E eu disse: a ficha caiu. Eu disse: tá bom, que bom vocês estão se guardando. Tá bom, beleza, tal dia a gente vai fazer o casamento. Daqui a pouco, 11 horas da noite, terminei da aula, o indivíduo liga para mim: pastor, eu preciso contar algo. Eu disse: que foi? Eu já estou morando com a minha namorada. Ele já estava morando com a namorada. E queria que o pastor fosse lá para quê? Para abençoar essa união. Eu disse: meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, não gaste mais dinheiro não. Você não já se uniu com ela, agora vivam, se casa no civil e viva agora. Não, pastor, mas a gente precisa da bênção do pastor. Eu vou abençoar o quê, pelo amor de Deus, meu irmão? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque tudo isso são exemplos de reinterpretação da palavra de Deus, que a gente está vivendo na nossa geração, que a gente está vendo as pessoas
não discutem mais o que está na palavra, as pessoas discutem o que é melhor para mim, o que é que vai ser bom para mim. E se a palavra diz algo que vai ser bom para mim, então tudo bem, se não diz, então deixa para lá. Satanás coloca no coração de Eva o seguinte: Eva, tu serás como Deus, independente, tu terás as tuas próprias leis, tu viverás como bem tu bem entender, como bem tu quiseres. E Paulo vai dizer, irmãos, que todas as vezes que vivemos independente de Deus, vivemos como queremos, nós estamos debaixo de juízo, nós não estamos debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus está quando somos dependentes dEle, e Jesus veio restaurar essa dependência. Meus irmãos, a vitória contra o diabo, ela vem também pelo uso da palavra. Enquanto Eva caiu na desobediência pelas palavras de Satanás, veja Mateus capítulo 4, versículo 4, o que é que Jesus ensina. Mateus 4, versículo 4. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Mateus 4, versículo 4, diz assim: depois que Satanás percebe a fome de Jesus, e diz a Jesus: transforma essas pedras em pães, Jesus. Perceba que aqui é um contexto de tentação também. Aqui é um contexto de tentação. E aí Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu o que, irmãos? Vamos repetir todos juntos? Vamos repetir? Está escrito. Meus irmãos, Jesus, ao ouvir a tentação do diabo, Jesus faz o quê? Diz a palavra de Deus e mostra qual é a palavra de Deus a Satanás. O que Eva não fez lá atrás, caindo no pecado, Jesus agora vem fazer de forma perfeita. Eva deveria ter dito exatamente as palavras de Deus: eu não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é que ela também caiu na onda de Satanás, reinterpretou as palavras de Deus e cedeu ao pecado. Note aí no capítulo 4 ainda de Mateus, no versículo 6, Jesus diz assim, repetindo: e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, diz Satanás, porque está escrito aos seus anjos. Olha só o que é que Satanás está fazendo de novo. Satanás agora está utilizando das palavras de quem? De Deus novamente, para tentar Jesus e fazer com que Jesus pudesse cair. Ele está usando a mesma estratégia que usou com Eva, só que com Jesus a coisa não colou. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus permaneceu fiel à palavra de Deus. Deus falou e Jesus permaneceu fiel. Entenda, meu irmão, para você permanecer fiel diante dessas investidas do diabo, você precisa conhecer a palavra de Deus e repetir a palavra de Deus a cada tentação que o diabo tem colocado na sua vida. Essa semana você vai precisar lembrar de muitas palavras, porque virão setas de todos os lados, dizendo: ceda, dizendo: você não pode ser tão intransigente assim. Meus irmãos, nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, é assim que Jesus nos ensina. Meus irmãos, diante dessa catástrofe que aconteceu, Eva come do fruto proibido, dá a Adão, o pecado entra no mundo, daí em diante o homem morre espiritualmente. Deus tira o homem do jardim, o homem agora está afastado de Deus, o homem agora está incapaz de se voltar para Deus e com suas próprias forças agradar a Deus. O problema está estabelecido. Se não conhecêssemos o Evangelho, poderíamos dizer que aqui, irmãos, estaria o fim, a desgraça da nossa vida, porque não temos condições em nós mesmos de obedecer à vontade de Deus, o que Deus quer. O pecado nos adoeceu, mas nós temos um médico. Nós temos um médico que nos socorre, que cura a nossa enfermidade, que dá o diagnóstico do pecado em nossa vida e prover o remédio para o nosso pecado. Meus irmãos, Deus ele tem a solução para o maior de todos os nossos problemas nessa existência. Seu problema maior, meu irmão, não são as suas dívidas, não são seus problemas no relacionamento. O problema dos problemas é o pecado. E Deus ele tem a solução para esse problema. E eu queria que você percebesse, ainda no decorrer dessa narrativa, como Deus vai prover a solução para esse problema.
Primeiramente, irmãos, Deus, Ele age contra o pecado, prometendo a solução para o pecado. Depois que Adão e Eva pecam, o que é que vem? Deus faz a promessa. Deus não deixa o homem em sua doença espiritual. Deus provê a solução. E Ele faz uma promessa. Veja o que diz o versículo 15 do capítulo 3. Porém inimizade, diz Deus a Satanás, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que é que Deus está dizendo aqui no início de tudo, depois do homem e da mulher terem caído, que Ele colocaria agora duas descendências, irmãos. Uma descendência do diabo, diabólica, e um descendente agora que viria para fazer oposição à descendência de Satanás. Quando a gente lê a Bíblia, daí para frente, a gente vê essa descendência, a gente vê Caim e Abel, não é assim? A gente vê os ímpios contra Noé, ou seja, o descendente, a promessa do descendente que desembocaria em quem? Em Cristo Jesus, já estava aqui sendo afirmada e prometida. Meus irmãos, quando Deus viu o pecado de Adão e Eva, viu a condição deles, Deus simplesmente não virou as costas. Deus, por misericórdia e graça, prometeu um descendente. E não é no plural, aqui diz o descendente, apontando para quem? Para Cristo Jesus. Jesus viria, irmãos, e Ele poria fim então a essa guerra entre os descendentes de Satanás e Ele. Meus irmãos, em Cristo nós estamos naquele que em breve pisará de uma vez por todas a cabeça da serpente. Veja na sua Bíblia, Romanos capítulo 16, versículo 20, que Paulo interpreta essa passagem aqui de Gênesis. Veja o que ele diz, Romanos capítulo 16, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Meus irmãos, Paulo agora olha para trás, ouve aquilo que foi dito lá no Gênesis e diz à igreja o seguinte: olha, em breve Satanás será destruído de uma vez por todas. Aqui nós precisamos entender uma coisa. Será que Jesus já não destruiu Satanás lá na cruz do Calvário? O que aconteceu na cruz do Calvário, irmãos, foi Deus ali tomando o poder de Satanás. É como certo teólogo disse, Satanás hoje ele está como um cachorro bravo numa corrente longa. Ele faz muita coisa, mas ele está aprisionado. Ele está aguardando o dia em que Deus, irmãos, através da igreja e através de Cristo Jesus, pisará de uma vez por todas a cabeça de Satanás. Que simbolicamente, você sabe, para matar uma cobra, tem que pisar na cabeça, né? Tem que esmagar a cabeça. Irmãos, Deus não deixou o pecado sem uma solução. O povo da antiga aliança aguardava a solução. O povo que viveu lá no período do Antigo Testamento aguardava essa solução, porque Deus já havia prometido, o descendente viria, e quando ele viesse, ele pisaria a cabeça da serpente. Quando você lê o Antigo Testamento, irmãos, há uma série de referências apontando para esse Messias, esse ungido que viria para pisar a cabeça da serpente. Quando Jesus, irmãos, vem a esse mundo, se encarna aqui entre nós, morre na cruz do Calvário, irmãos, Ele ali está estabelecendo o fim e a destruição de Satanás, que em breve se concretizará de uma vez por todas. Jesus é o descendente. Jesus é a solução que Deus prometera. É Deus quem soluciona o problema do pecado em nossas vidas, e nós precisamos entender isso. Para que o pecado seja solucionado na nossa vida, precisamos ouvir a promessa que Deus fez lá no início de tudo. Devemos viver confiantes na promessa dEle. Toda solução que vier em nossas mãos não será satisfatória, nos afastará da bênção de Deus. Como é que você tem lidado com o pecado? Você tem dado aquela desculpa?
Às vezes eu encontro pessoas racionalizando seus pecados. Como é que isso acontece? Aquela pessoa que peca e encontra uma desculpa e uma justificativa muito boa pelo que ele cometeu. E na sua racionalização acredita que assim ele está resolvendo o pecado. Mas não existe só esse, existe aqueles também que tentam solucionar o seu problema com o pecado, sabe como? Vivendo na religiosidade, numa base da compensação. Tipo o seguinte: pequei uma vez essa semana que eu tenho lembranças, então eu vou um dia para o culto de oração. Para cada pecado meu, será um centavo do meu dízimo. E começa a tentar encontrar uma solução para os seus pecados. Meus irmãos, o próprio Deus proveu a solução. A solução não vem das minhas mãos, nem das suas mãos. Nós cremos na graça de Deus, no favor imerecido de Deus. Quando Eva e Adão pecaram, irmãos, Deus prometeu: o descendente virá, e quando ele virá, ele pisará a cabeça da serpente, a serpente morderá o calcanhar dele, e foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. A serpente colocou sofrimento em Cristo Jesus ali, né? Os homens se levantaram para crucificar. Jesus estava ferido ali na cruz do Calvário. Mas a sua ferida nos trouxe a paz, a paz. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se agarre na promessa de Deus. A promessa se cumpriu em Cristo Jesus. O que Deus prometeu para solucionar o pecado na sua vida, todo esse peso que você carrega, Ele solucionou lá em Jesus. E Ele quer que você apenas confie na graça que Ele lhe deu, no favor que Ele derramou sobre a sua vida. Meus irmãos, é assim que Deus soluciona. Deus primeiramente promete. Mas esse texto nos mostra algo mais. Em segundo lugar, Deus, na solução do pecado, Ele age contra o pecado, tratando a culpa do pecado. Volte lá para o Gênesis novamente. Veja o que diz, irmãos. Antes de continuar, deixa eu lhe dizer uma coisa. O pecado, ele está ligado à culpa. A culpa, irmãos, ela vem quando nós somos responsáveis por fazer algo de correto, mas nós fazemos de forma errada. Então nós nos tornamos responsáveis e culpados, porque deveríamos agir corretamente e não agimos. Quando Adão e Eva recebem de Deus: olha, não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornaram responsáveis pelas escolhas que fizeram. E uma vez que eles não obedeceram a Deus, eles se tornaram responsáveis e culpados. O pecado, ele está ligado à culpa. O mal causado pelo pecado clama por algum responsável, por alguém que seja responsável. Você, diante de Deus, é responsável pelos seus pecados, viu? Foi a minha esposa. Foi o meu patrão. Foi os meus empregados. Não. Todos nós somos responsáveis. No grande dia, quando nos encontrar com Deus, Ele vai olhar cada ato, vai nos lembrar de cada ato que fizemos. E vai dar ali, manifestar, então, o seu veredito final. Depois de pecar, Adão culpa o próprio Deus pelo pecado. Olha a que ponto chega a coisa. Ele peca, transgride responsavelmente aquilo que Deus havia dado para ele não fazer, ele faz o contrário, e no final das contas, quem é o culpado? É Deus. Será que é isso que o texto diz? Veja o que diz o versículo 12 do capítulo 3 de Gênesis. Diz assim. Eu vou repetir do versículo 11 e 12. Diz assim: Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? O que é que Adão deveria responder? Deus, eu comi. Foi eu que comi. Eu sou responsável. Eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua direção. Foi eu que comi. Foi eu e a mulher que nós comemos aqui, pecamos, transgredimos, nos arrependemos, Senhor, pelo que fizemos. Mas veja o que Adão diz no versículo 12. Observe na sua Bíblia. Por favor, Mirela, acompanhe a irmã Maria. Pronto. Então, irmãos, veja o que diz o versículo 12. Diz assim, olha aí na sua Bíblia. Diz assim: então o homem disse: a mulher que me
deste. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. O que é que está aqui nas entrelinhas? Senhor, eu só pequei porque a mulher que tu me deste, foi tu quem me deste. Porque se tu não tivesse me dado essa mulher, certamente eu não teria comido. Meus irmãos, Adão está lançando a culpa no próprio Deus. No próprio Deus. Como você muitas vezes tem lançado a culpa no próprio Deus, dizendo: eu só falei assim, eu só fiz o que fiz porque Deus colocou isso em mim. Não é isso que a gente tem escutado nos nossos dias? Pessoas viciadas nas suas paixões, nos seus pecados, dizem o seguinte: eu tenho que viver assim, sabe por quê? Porque foi Deus quem me deu esse sentimento. Lançam a culpa no próprio Deus, irmãos. É incrível como as coisas se repetem. É incrível, irmãos, como o homem não torna responsável e diz: olha, eu estou seguindo nessa direção, eu estou fazendo porque eu quero fazer. Não, ele sempre procura alguém para colocar a culpa. E você e eu fazemos isso, numa naturalidade. Eu só disse o que disse porque ele chegou lá muito exaltado. Tiramos a nossa responsabilidade e colocamos a responsabilidade nos outros. A psicanálise, os psicólogos aí que estão nos ouvindo, a psicanálise faz isso com você. Já percebeu? Você vai para o psicólogo, aí o psicólogo diz o seguinte: olha, a culpa não é sua. A culpa é da sua mãe e do seu pai que ele tratou lá atrás. Ele livra você da responsabilidade. Você não tem que ficar culpado pelas suas escolhas. Você é consequência da escolha que sua mãe e seu pai tomaram lá atrás. Meus irmãos, a gente precisa aprender com a solução que Deus nos dá aqui. Meus irmãos, Adão, ele não tratou como deveria o pecado. Como é que ele deveria aqui ter tratado? Primeira coisa, assumindo a responsabilidade. Ele não assumiu a responsabilidade. Entenda bem, pecou, assuma a responsabilidade. Pecou, chore pelos seus pecados. Pecou, bata no peito e diga: eu sou um pecador, eu sou um transgressor. Meus irmãos, ninguém recebe a cura sem que antes reconheça que está doente. O problema é que a gente não quer reconhecer isso. Se a gente diz uma bobagem, fere o nosso semelhante, fere o nosso cônjuge, a gente fica tentando se desculpar, ver outra coisa, dizer que foi de alguém que fez isso ou aquilo outro. Entenda, pecou, bata no peito diante de Deus, diga: Senhor, fui eu que fiz, eu sou responsável pela minha escolha, foi eu quem escolhi ir nesse caminho. Adão não fez isso. Além disso, Adão não demonstrou arrependimento. Adão não demonstrou arrependimento, meus irmãos. Ele deveria ter se voltado para Deus, ter ido para Deus, ter mudado a direção. Mas a coisa foi de uma tal maneira que ele tentou resolver o seu pecado cometendo um outro pecado, jogando a culpa e o fardo nas costas de sua esposa, de Eva. Como dizem muitas vezes os documentários, qualquer semelhança nesse caso não é mera coincidência. Porque o que você está ouvindo aqui é o que você fez essa semana que passou. E certamente fará de novo essa semana. Mas Deus está abrindo teus olhos. Deus está lhe ensinando como você curar, como você solucionar esse problema, o maior de todos os problemas. Cristo, irmãos, Ele nos chama ao arrependimento do pecado. Quando Jesus se encarna, então, aqui nesse mundo, qual é a mensagem dEle, qual é a pregação dEle? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Por que é que Jesus, na sua pregação, no que ensinava, no que pregava, chamava ao arrependimento? Porque quando há arrependimento, irmãos, é que a solução de Deus, é que Deus começa então a ordenar, a organizar a nossa vida corrompida pelo pecado. É por isso que eu digo aqui, viu, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Disciplina é para arrependido. Disciplina não é manifestação de juízo da igreja. Vamos descer o chicote em fulano de tal porque ele errou. Não. Disciplina, correção, trazer de volta para o caminho é para coração arrependido. É para aquele que sabe que pecou e diz: olha, eu preciso de voltar para o caminho. Aí sim ele recebe a disciplina, que é, detalhe, uma expressão
de amor, de cuidado, de cuidado. Meus irmãos, quem crê em Cristo e se arrepende, não vive mais sob a condenação. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, abra sua Bíblia e veja o que Paulo diz aí, Romanos 8, versículo 1, Romanos 8, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que se arrependeram e passaram a confiar em Cristo Jesus, o segundo Adão, aqueles que se tornaram uma nova descendência, não mais uma descendência de Satanás, mas uma descendência agora de Cristo, um descendente de Cristo, irmãos. E agora nós não temos mais o que temer, não há mais condenação sobre a nossa vida, amém? Meus irmãos, Jesus, ele levou a culpa do nosso pecado. Jesus não tinha, irmãos, pecados sobre si. Ele voluntariamente tomou sobre si. No madeiro ele se fez maldito por mim e por você. Sabe para quê? Para te livrar dessa inclinação adâmica que você carrega dentro de si, de querer fugir do pecado, de querer tratar a culpa com as tuas próprias mãos. Jesus disse: me dá os teus pecados, porque você não terá mais a culpa do pecado sobre você. Condenação não estará mais sobre a sua vida. É por isso que você pode falar com Deus. É por isso que você é filho de Deus, porque você crê em Cristo Jesus. Coloque sobre Cristo os teus pecados. Não busque uma solução pelas suas próprias mãos. Se arrependa e ponha em Cristo a tua confiança. Você que costuma estender aqueles lençóis no varal, depois que você lava, às vezes acontece de você colocar lá no varal e um cisco, né? Um pontinho preto cai lá naquele lençol branco. Aquilo ali às vezes lhe incomoda e você diz: eu tenho que tirar esse bicho daí. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que é que vai acontecer se suas mãos estiverem sujas? Se você tentar limpar o lençolzinho branco, daquele pontinho preto com as suas mãos cheias de graxa, de sujeira, o que é que vai acontecer? Quanto mais você tentar limpar, quanto mais a sua mão tocar naquele lençol, mais escuro, mais sujo ele vai ficar. Irmãos, assim é a nossa vida. Quando nós não confiamos em Jesus, mas confiamos nos nossos próprios meios para nos livrar da culpa. Tentamos resolver de uma maneira e quanto mais a gente mexe, mais sujo fica, mais sujo nos tornamos. A graça de Deus é isso. É Deus dizendo: eu não preciso das tuas mãos. Eu preciso apenas que você creia. Eu preciso apenas que você olhe para o que o meu filho fez por você. Confie nele. Viva para ele. Seja um servo dele e descansa em paz. E tira esse fardo da culpa que está sobre você. Então, irmãos, Deus, ele soluciona o problema com a culpa. Mas essa história ainda nos mostra algo mais. Por fim, Deus, ele age contra o pecado, para solucionar o pecado, eliminando o medo causado pelo pecado. O medo causado pelo pecado. Irmãos, o pecado de Adão e Eva os colocaram debaixo de juízo. Deus já havia dito: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que vocês vão fazer? Vão viver, irmãos? O que é que vai acontecer, irmãos? Morrerás. E morte é juízo de Deus. Morte é juízo de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. É o juízo de Deus. Adão e Eva pecam, Adão e Eva desobedecem a Deus, e eles estão agora debaixo de quê? De juízo. Agora, irmãos, se você sabe que você está debaixo de juízo, você sabe que a qualquer hora você pode ser, o juiz pode dar o veredito, acabou para a sua vida. Acabou. Adão e Eva, quando descobrem, depois de pecar, quando olham para si mesmo, sabe o que é que eles fazem? Eles descobrem que estão pelados, que estão nus. E eles tentam resolver o seu problema como? Cozendo, costurando folhas de figueira para cobrir as suas vergonhas. Eita, a gente está pecando, a gente está pelado. Eva, cobra aí que eu vou me cobrir aqui. Deus passa no jardim. Adão, Eva, foi que eles lembraram: nós transgredimos a Deus. Deus agora vai nos matar. Nós estamos debaixo de juízo.
Porque Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nós comemos. Se Ele disse que nós morreríamos, então nós vamos morrer, nós estamos debaixo de juízo. Irmãos, esse medo toma conta do coração de Adão, de uma maneira que ele fica se escondendo de Deus, como você hoje se esconde da palavra de Deus. Todas as vezes que ouve uma pregação, que ouve a palavra sendo exposta, fica se escondendo. Sabe por quê? Porque sabe que está no pecado, porque sabe que está na transgressão, e tem tentado solucionar os seus próprios problemas pelas próprias forças. Deus havia predito o juízo. Sob o juízo, Adão e Eva fugiram da voz de Deus. Veja o que diz Gênesis 3, versículo 8. Versículo 8 do capítulo 3. Diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher fizeram o quê? Vamos ler todo mundo juntos, vamos lá? Se esconderam. Vocês não encontraram, não? Gênesis 3, versículo 8. Vamos lá? Eu vou repetir. Ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. O homem e sua mulher agora, vamos lá? Se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que nível chegou. Aqueles que foram criados para viver em dependência e harmoniosamente com Deus agora estavam escondidos. Estavam se escondendo, não queriam ver a face de Deus. Meus irmãos, hoje também muitos fogem da palavra de Deus. Muita gente hoje não quer ouvir a palavra de Deus. E não quer ouvir, sabe por quê? Porque sabe que a palavra de Deus vai revelar o pecado na vida deles. Você que está nos ouvindo aqui na internet, aqui na igreja, você tem tido prazer na palavra de Deus, na voz de Deus? Ou será que você continua se escondendo aí dentro de você? Aqui fora está a casca, estou vendo essa casca aí, mas aí dentro do seu coração, a palavra de Deus te dá prazer ou você continua escondido? Adão e Eva se esconderam, sabe por quê? Porque estavam debaixo do juízo. O homem em pecado, irmãos, ele vive assim, com medo. Veja o que diz o versículo 10. A resposta, que Adão dá. Ele diz, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, Deus, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Lá vem aquele que tem voz como som de trovão. Quando ele falar e souber que nós caímos no pecado, Eva, nós seremos destruídos, exterminados, morreremos. Se apavoraram, ficaram com medo, amedrontados. Meus irmãos, aquele que está em Cristo Jesus não tem mais medo. Jesus desfaz o nosso medo. Veja o que diz 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, versículo 18. Veja que João está falando agora para aqueles que estão em Cristo. E ele diz assim, 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo. Não existe mais medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: você que lembra todas as vezes da morte e fica com medo da morte, porque você acha que quando você morrer você vai estar diante do Deus que te castigará, eu quero lhe dizer que no amor de Cristo Jesus você não tem mais o que temer. Esse medo lá de Adão já não existe mais dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou para que a gente não venha mais temer o seu juízo, não viva nesse mundo amedrontado, como que o que você está sofrendo agora, passando na sua família, na sua enfermidade, no seu corpo, seja o juízo de Deus. Não! Jesus já levou o juízo que era meu e que era seu, para que você agora viva sem medo, para que ao ouvir a voz de Deus no jardim, na igreja, na pregação da palavra, na palavra que você vai ler, você não fique mais amedrontado.
Eu lembro quando eu penso nesse medo, eu lembro quando eu era adolescente, eu já estou terminando. Eu era adolescente e as pessoas diziam o seguinte: olhe pastor não, olhe Léo, se tal dia do ano o padre não encontrar um aleluia no Apocalipse, o bicho vai pegar. Irmãos, eu tinha um medo disso tão grande. Sabe por que eu tinha medo? Porque eu dizia: agora Deus vai vir, vai destruir a terra, eu vou morrer também, que eu sou pecador, eu sei dos meus pecados, das minhas falhas, estou frito, e agora? Eu não encontrava a solução. Era desespero, irmãos. Talvez seja o seu desespero que está nos ouvindo aqui nessa mensagem, ou que está aqui nessa noite. Talvez seja esse o seu desespero. Todas as vezes que você se contempla um pouco e vê os pecados, fica desesperado, porque diz: meu Deus, é muito pecado, é muito erro. Olhe para Jesus. O perfeito amor lança fora todo medo. Você não tem mais o que temer. A culpa foi tirada de você. Aquele medo que Adão deixou na nossa natureza foi tirado em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia de Deus para nós. Irmãos, nós não temos mais por que temer o juízo de Deus. Se morrermos hoje, amanhã ou depois, não temeremos nos encontrar com o nosso Deus. Não temeremos o momento que Ele vai vir para nos restaurar e nos levar para a glória. Não temos mais o que temer, porque Jesus nos amou e arrancou o medo do nosso coração. Concluindo aqui as minhas palavras, o pecado é um fato que nos cerca. Essa semana seremos cercados por ele, seja com as pessoas com quem convivemos, seja dentro do nosso coração. É um fato, ele está aí. Enquanto vivermos essa existência, não deixaremos de observar e de sentir o mal e a destruição dele, irmãos. Nós choramos muitas vezes, nos inquietamos muitas vezes, porque temos visto o que é que o pecado tem causado. Contudo, Deus já proveu a solução para o pecado. Amém? Ele já proveu a solução para o pecado. Em Cristo Jesus, Ele cumpriu a sua promessa. O descendente já veio, Ele já morreu na cruz do Calvário. Espiritualmente, Satanás está aprisionado, está esperando o momento em que ele será destruído de uma vez por todas. E naquele dia, veremos o nosso Senhor pisando de uma vez por todas na cabeça da serpente. Nele podemos confiar e não viver mais sobre o peso da culpa e do medo da condenação. Deixa eu lhe dizer de forma mais prática, está na hora dessa gastrite deixar de lhe aperrear. Está na hora de você deixar de tomar o remédio, porque você está tomando remédio para dormir com medo, apavorado. Vai para debaixo das asas do Senhor. Você não tem mais que ter medo. Ele te amou, Ele colocou você debaixo das asas dEle. Em Cristo, irmãos, Deus solucionou o maior de todos os nossos problemas. Aquilo, irmãos, que fazia um abismo, irmãos, intransponível entre nós e Deus. Agora Deus nos uniu a Ele através de Cristo Jesus. E assim Deus solucionou o maior de todos os nossos problemas. Meu querido irmão, peça comigo nessa noite entendimento para tratar os seus pecados pela fé em Cristo Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria pedir a Deus juntamente com você. E isso eu me incluo também, viu? Para que nós peçamos a Deus que nos ensine a tratar os nossos pecados, não da nossa forma, mas da forma como Ele proveu a solução. Feche seus olhos nesse momento. Faça a sua oração silenciosa. Em seguida nós estaremos orando juntos ao nosso Deus, pedindo essa graça. Senhor, dá-me entendimento para que eu possa tratar o pecado. Meu Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra, Senhor, é viva. Porque a Tua palavra, Senhor, ela enche o nosso coração de graça, de bênção. Meu Deus, quando lembramos dessa história e ouvimos novamente, vemos, Senhor, aquilo que o Senhor nos revela aqui, nós encontramos a esperança bendita, Senhor, de uma transformação que vai acontecer mais adiante e que nós já podemos testemunhar dela porque o Senhor já ressuscitou. Meu Pai, eu te peço nessa noite, Tu sabes
aqueles que chegaram aqui, Senhor, carregados com os seus pecados, aqueles que não conseguiram ainda tratar a culpa pelo um pecado que realizaram. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo abra o entendimento e os corações, para que estes compreendam, Senhor, o Teu grande amor, porque Tu nos amou sendo nós ainda pecadores, para que não vivêssemos mais com medo, mas para que olhássemos com esperança, para que não vivêssemos mais na tristeza da culpa, mas na alegria do perdão que o Senhor nos deu. Seja com esse irmão, seja com essa irmã, que não tem dormido direito, Senhor, que já há dias tem virado um lado e do outro da sua cama, mas não tem conseguido dormir. Meu Pai, que o Senhor dê o sono, dê a paz que o Teu Evangelho dá, meu Pai. Que nessa noite seja o Teu Espírito, Senhor, a trabalhar nos corações e nos alegrar com a certeza de que não há mais nenhuma condenação, mas que estamos libertos em Ti, livres em Ti. É por isso que vivemos na liberdade, Senhor, não mais escravizados pelo pecado. Pai, assim eu te peço, concede-nos essa graça, nos faz tratar, Senhor, os nossos pecados pela fé no Teu Filho e não confiar nas nossas obras. Eu te peço assim e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar encerrando nosso culto ao Senhor nessa noite. Meu Pai, nós te agradecemos por este momento em que pudemos começar a semana, Senhor, entregando a Ti o nosso sacrifício vivo, o nosso culto. Recebe os nossos louvores, as nossas orações. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que falou ao nosso coração, que perscruta o nosso coração. Pai, que ela cresça, que ela frutifique em nós, que ela nos leve a viver na prática do amor, confiando em Ti, confiando no Senhor, no Deus que nos amou. Te peço, abençoa a semana de cada um de nós, que nós possamos ver o Teu operar, ver o Teu poder na nossa família, no trabalho, nas decisões que precisamos tomar. Que o Senhor nos dê a graça e a sabedoria para podermos agir de forma a louvar e exaltar o Teu santo nome. Meu Pai, assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se assenta por um instantezinho, bem rapidinho. Queria que Mirelle já se preparasse para... Meus irmãos, eu estou vendo alguns visitantes aqui nessa noite, né? Desde já, sejam bem-vindos. Como é que a gente diz bem bonito para eles? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. É sempre uma alegria tê-los aqui em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria chamar minha esposa Mirelle para dar um aviso aos irmãos aqui acerca do Dia das Crianças. O departamento infantil está com uma ideia e enquanto ela está chegando, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é casado, escute bem o que eu vou lhe dizer agora. Hoje pela manhã eu conversava com o nosso irmão Marconi e juntamente com o Marconi surgiu a possibilidade da gente ir para Lucena, uma casa que conseguimos lá de uma pessoa conhecida, um irmão nosso, e essa casa ela tem um espaço que nos possibilita realizar um momento muito agradável com os casais. Então eu vou conversar aqui com alguns irmãos aqui da igreja, nós vamos nos planejar, e você que é casado, nós vamos marcar o dia para você ir lá para Lucena, numa noite. Nós vamos no sábado, e aí ficamos lá à noite, temos um momento de culto, um momento especial para os casais. Você pode levar seus filhos, não tem problema. E se quiser dormir lá também pode dormir. Mas se quiser ir e voltar, você pode fazer isso aí. Então, você que é casado, esse mês ainda, nesse mês de setembro, nós vamos planejar essa data para que vocês possam estar lá participando em nome de Jesus e abençoando o casamento de vocês. Quanto vai custar, pastor? Por enquanto é 0,800. Ninguém vai pagar nada, certo? A gente só vai se preocupar com a comida, né? Cada um vai levar lá o seu pratinho e a gente vai planejar bem direitinho e eu passo para vocês. Se Deus quiser, na próxima semana a gente já deixa isso bem definido, tá bom? Mirelle. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, nós estamos fazendo um projeto com o departamento infantil, certo? Já que está próximo o dia que é comemorado o Dia das Crianças, e daí nós estamos fazendo o projeto, é o seguinte:
Nós iremos passar para vocês o nome, né? Aqueles que quiserem, que tiverem ter conosco essa oportunidade, que é o momento de oração entre os irmãos, né? Primeiramente com as irmãs, a gente pensa, mas aqueles irmãos que também quiserem estar juntos e as crianças. Como é que vai funcionar? Nós estamos ali com o nome de todas as crianças da nossa igreja e ao lado eu coloquei a idade dele e de quem é, o filho, o neto, para você se basear. Tem crianças que só vêm à escola dominical e que os pais não são evangélicos. Então, daí, se você não tem essa noção, então vocês nos procurem que a gente vai lhe orientar quem é essa criança, certo? E aí você vai pegar o nome dessa criança e vai estar orando por essa criança até o dia das crianças, certo? Que depois nós vamos marcar e dizer qual é o dia. Quando estiver perto do dia das crianças, nós vamos fazer um café da manhã, né, na escola da EBD, e daí você vai revelar quem é a criança que você tirou, certo? Mas até lá você vai estar orando. E no dia dessa revelação, eu gostaria que você trouxesse uma lembrancinha para essa criança que você tirou, tá certo? Então, aqueles que estiverem interessados em participar do projeto, aí você me procure depois do culto, que eu vou lhe dar, ali você vai tirar o nome da criança, e aí nós vamos anotar quem foi a criança que você tirou. Porque numa ocasião que você não possa vir ou alguma coisa, é lógico que a gente quer que você esteja aqui, porque essa criança vai saber que tem alguém, já estão desde já mais ou menos sabendo que tem alguém orando por ela. Então, o interessante é que você venha, né, com o seu compromisso ali, honre seu compromisso de falar ali com aquela criança, entregar a lembrancinha e dizer que você ficou orando por ela durante esse momento, por ela e pela família dela, certo? Então, o projeto é esse. Os irmãos entenderam? Então, no final, procurem Mirelle aí para vocês passarem o nome e Deus abençoe vocês. Tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau.